Boa noite, César. Em primeiro lugar, queria agradecer-lhe em meu nome e em nome do 11 Inicial pela oportunidade que nos está a dar para conhecê-lo melhor. César é natural de Vila de Conde? Sim, natural de Vila Chá, do nosso lado. Quando é que deu os primeiros pontapés numa bola? Isto foi quando existia o torneio Bola de Neve, em que já foi para aí há 40 anos, em que havia aqui uma pessoa que jogava futebol no Vila Chá e juntava os miúdos e nós íamos jogar sem qualquer exame, jogávamos contra outras freguesias, foi aí o princípio. Entretanto, acabou o torneio Bola de Neve? Era alguma coisa pontual ou era algo Não, era a nível de futebol juvenil, penso eu que era o que existia na Seleção do Porto. Isto já foi em 1979, 1980. E depois, esteve sempre na Vila Chá? Não, depois fui jogar, o primeiro ano que eu joguei assim mais a sério foi no Louros, no Interfreguesias, em que fomos jogar ao Estado dos Arcos, com o Junqueira até fomos lá, ganhámos o campeonato lá. Foi lá o jogo decisivo. Depois começou mais a sério no Vila Chá. O primeiro ano de júnior não pude jogar por causa de uma aritmia. Joguei, mas pronto, sem estar sem estar federado, uma vez que não tinha centro de medicina. A partir daí fui para o Mindelo, fiz o último ano de júnior, tive um convite na altura para ir treinar ao Salgueiros, mas tive um acidente de moto e acabou a parte desportiva. Pronto, continuei a jogar a este nível, não é? A nível distrital no Mindelo, depois fui um ano ao Desportivo Vilar, depois regressei ao Mindelo e joguei no Vila Chá até aos 36 anos. E depois joguei nos veteranos ainda, joguei nos veteranos do Louros, depois estava a treinar a formação de Vila Pinheiro, joguei nos veteranos de Vila Pinheiro e depois eu faço parte da fundação dos veteranos de Vila Chá e jogamos também, e também joguei nos veteranos de Vila Chá. Quando esteve a dar o passo para Salgueiros, sentia que estava mais próximo da profissionalização ou era algo que lhe passava ao lado na altura? É assim, nós quando somos miúdos temos sempre um sonho e aquele momento era o clique, ou seja, não era um convite sério, ou seja, na altura o Salgueiros estava na primeira ou segunda divisão, só que havia as reservas e normalmente as reservas eram dos clubes, eram com jogadores que poderiam eventualmente seguir a carreira profissional ou não, ou com júniores, e havia essa possibilidade, me fizeram um convite, mas morreu logo a partir de que eu tive o acidente, ficou logo tudo sem efeito. Ao longo dessa carreira de jogador, houve assim algum momento em que se destacasse? Sim, fui campeão pelo Mindelo, pronto, já se foi o momento mais alto da minha carreira como atleta, fui campeão da segunda distrital. Enquanto treinador, pensa-se o futebol 24 horas por dia? Isso é uma pergunta que é quase um sim, porque quem se dedica ao treino está sempre a pensar em futebol. Ou no exercício que vai funcionar, ou no exercício que não funcionou no treino e a gente tem que fazer uma adaptação. É 24 horas por dia a pensar em futebol. E o que é que o define enquanto treinador? A definição de treinador é complicado. É assim, por vezes nós queremos criar uma imagem disciplinadora, de motivacional, de bom treinador, mas isso é tudo muito subjetivo, porque depois a realidade que a gente vai encontrar numa época é diferente de uma época para a outra. Tem a ver com as diferentes personalidades? Exatamente. Há épocas que a gente tem que andar com os jogadores ao colo para ter uma equipa, e há outras que a gente pode ser mais disciplinador, ser mais rigoroso, depende, época para época, clube para clube, objetivos e patamares onde estão os clubes também. Fala-nos um bocadinho sobre o seu modelo de jogo. É assim, os modelos de jogo
todas as épocas é diferente. Isto porquê? Porque depende de onde nós estamos a treinar, a competição. Eu já treinei sub-10, já treinei sub-16, já treinei sub-19, já fui adjunto numa equipa da segunda Nacional de sub-19. Ou seja, em cada patamar o modelo de jogo vai diferenciando. Tudo porque características dos jogadores, características da própria competição, também, neste caso, o Vila Chá, características do campo. Ou seja, temos que fazer essas adaptações. O nosso modelo de jogo a essas características e, fundamentalmente, à capacidade dos jogadores. É aquele tipo de treinador que adequa sempre o sistema tático aos jogadores e não o contrário, nunca tenta adaptar os jogadores à tática. Exato. No futebol amador, já leva bastante experiência, há uma característica em que todos os treinadores têm que lidar, que é o facto de ser apenas um hobby. Não há aquele compromisso em que o atleta está 100% focado no clube, apenas nos treinos. Terem sempre que fazer uma relação com a família, o mundo profissional deles também. E o futebol tem tido alguma dificuldade em lidar com... Sim, e eu próprio tenho essa dificuldade, porque eu trabalho por turnos, tenho que fazer umas trocas, tenho que fazer uma gestão da minha vida profissional e particular, não é? Familiar também. Mas por vezes a vontade, não é? O compromisso está acima disso tudo. O que eu noto é que quando eu joguei futebol nas camadas jovens e mesmo séniores, a nível de responsabilidade e a nível de compromisso era outro, que não existe hoje. Porque hoje se calhar preferem estar no computador, preferem outra brincadeira qualquer do que jogar futebol. Quando eu era jovem, nós jogaríamos futebol, abdicávamos de tudo para jogar futebol. Ainda hoje, no treino, por vezes, eles estão mais preocupados lá com o resultado do placar do que propriamente com o treino ou do jogo. E isso a mim faz-me um bocado de confusão hoje em dia. Nos últimos tempos tem montado uma equipa sempre muito competitiva. No entanto, este ano vai haver uma espécie de revolução, porque vai perder muitos jogadores para outras equipas e vai receber imensos jovens. O que é prioritário ensinar-lhes? Pois, isso é aquilo que me move um pouco, é essa situação. De ano para ano nós temos 6 jogadores, e entram jogadores, por norma até entram mais jogadores que aqueles que saem. Porquê? O primeiro fator é as condições que nós temos. O jogador que começa a ganhar alguma notoriedade não falta convites. E depois só o facto de eles jogarem para o sintético vale mais que às vezes o dinheiro. Nós neste momento estamos com essa dificuldade. O que é que acontece? Todos esses jogadores novos que vêm para cá são importantes. O mais difícil para mim é não haver formação a nível de jogadores. Porque depois nós queremos treiná-los e eles não percebem a linguagem. Ou seja, nós temos que estar a fazer um trabalho extra, ou seja, treinamos 2 vezes no próprio treino, temos que retificar posicionamentos, trabalhar princípios que é na formação que se deviam trabalhar e temos que perder esse tempo. Ou seja, com estes jovens que nós temos, daqui a 2 a 3 anos, se calhar vamos ter uma boa equipa. Neste momento é um caminho que a gente vai percorrer para formar essa equipa de futuro. Acontece que se nós continuarmos a ter o pelado, e eles vão subir de patamar, vão desenvolvendo as capacidades e daqui a 1 ou 2 anos vão procurar outro clube para jogar com melhores condições. Sente que há essa falta de investimento, quer das associações e mesmo do clube, há essa falta de preocupação para com os jovens? Sim, eu desde que fui tirar o nível 1, porque eu joguei sempre futebol distrital, nunca tive um patamar muito superior. E percebi que o nível 1 devia ser a formação que se devia ter na escola para os atletas, para eles perceberem o que é o futebol. E quando nós pegamos num jogador que não tem formação, notamos que é como na escola. Quem não aprende na escola depois vai ter mais dificuldade, não é? Ao longo da vida. E no futebol também acontece isso. Se eles não sabem a literacia do futebol, os princípios gerais, os princípios fundamentais,
torna-se complicado. Quando a gente tem um jogador com formação, é tudo muito mais simples. Mesmo que ele não seja tão bom tecnicamente, facilita a vida ao treinador. E para mim, a grande aposta que devia o Conselho de Vila do Conde ter, até a nível de Câmara, era apostar mais na formação. Acabou de falar que tinha o nível 1 Eu tenho o nível 2. Boa, nível 2. Acha que era importante também os treinadores, apesar de ser um campeonato amador, acha que era importante os treinadores terem algum tipo de formação? Sim, eu por acaso participei numa formação dada pela Câmara de Vila do Conde sobre dirigentes desportivos e nesse âmbito eu acho que também era importante fazer para os treinadores de futebol e de futsal, se calhar, um aspecto mais global, desde a preparação física, desde a componente nutricional, vários aspectos que nós poderíamos dar mais conhecimento e mesmo a nível de uma reunião de treinadores, cada um partilhar, se calhar, o seu conhecimento, todos melhorávamos. Ou seja, por vezes já há aquelas guerrinhas entre treinadores e equipas e se calhar com esse convívio havia uma aproximação muito mais grande entre os treinadores, porque acabam por se conhecer melhor, não é? Até no coffee break a gente conversa mais com aquele e depois vai conversar com o outro e vai se conhecendo e o ambiente seria muito mais saudável e enriquecedor a nível de conhecimento. Uma parte da sua carreira, como acabou de mencionar, foi passada com as camadas jovens. O que é que se aprende dessa experiência? É enriquecedora porque nós vamos transmitindo o nosso conhecimento e depois também acontece que eu, pelo menos, em cada treino há alguma coisa que eu vou aprender ou porque o exercício que eu estava a fazer não tinha o objetivo ou não tinha o resultado que eu pretendia e tenho que alterar e tenho que modificar. Por vezes os jogadores dão-nos algo que nós não estávamos à espera e se calhar isso vai servir para o futuro. Também esta geração é muito complicada porque por vezes os pais são mais que treinadores e depois o que a gente pede no treino, o pai está a ver no jogo e distrai o miúdo e aquilo que se treinou com a voz do pai ou dos pais vai influenciar tudo aquilo que a gente prepara no treino para o jogo. Depois acontece que quando estás a treinar as júniores é muito complicado já. Eles já sabem tudo, já fazem perguntas por tudo e por nada. E eu quando fui júnior o treinador dizia 20 voltas ao campo. E nós dávamos 22 que era para agradar o treinador. E eles hoje não. Hoje perguntam porque é que estão a correr. E a gente tem que ter um argumento válido para eles correrem. Para mim antes era mais fácil treinar. Hoje em dia eu sinto algum prazer no treino. Também por essas adversidades. Para os confrontarem e para ver que a vida é assim mesmo. Porque tem que haver alguém que mande. Só que por vezes nós também temos que conseguir os trazer para o lado de cá. E às vezes não é fácil. Sente que um treinador, vê-se agora cada vez mais no futebol profissional, os treinadores começam logo nas equipas séniores e até mesmo nas principais. Acha que era fundamental cada treinador ter o seu trabalho de base nas camadas jovens? Assim, a nível profissional se calhar não é necessário porque a maior parte dos treinadores foram jogadores de futebol e fizeram formação e eles já têm esse conhecimento. Por isso é que eles depois deixam de ser jogadores e pronto, aparecem logo como treinadores. Porque é muito importante o conhecimento da formação, as dificuldades que o jogador tem, porque hoje o futebol não é como antigamente. Há a parte emocional, há a parte física, enquanto antigamente nós fazíamos um treino físico, fazíamos uma peladinha e queríamos era jogar. Não havia essas preocupações. Nos dias de hoje o treino, se calhar de manhã eles vão ver um vídeo para a parte motivacional, vão fazer um trabalho de ginásio específico, ou seja, está muito profissionalizado o futebol, não é? E vão assistir a um vídeo como é que eu te explicar? Motivação? Não. Tático? Da observação, ou seja, alguém fez a observação e eles vão ver quais são os pontos fracos e pontos fortes da outra equipa. Antigamente não era nada disso. Ou seja, o profissionalismo
Hoje em dia, acho que a pergunta que me fez relativamente ao treinador se tem que vir da formação, nem sempre. A nível profissional, eles fizeram essa formação toda e já têm esse conhecimento. Seria bom, se calhar, para os treinadores que não chegam a um campeonato profissional. Agora, os profissionais, acho que não. Hugo, ainda há pouco estavam a falar que quando gerem miúdos é uma questão complicada de gerir as personalidades. Quais são as principais diferenças que sente quando passa de miúdos para séniores? Séniores que já encontram uma idade bem mais avançada, que já têm mais experiência. Acha que é fácil controlá-los de alguma forma, fazê-los levar a seguir as suas ideias de jogo? Ou hoje em dia ainda é mais fácil nos miúdos? Não, nesse aspecto, quando passam de último ano de júnior para séniores, torna-se mais fácil. Porque primeiro, eles querem jogar na equipe. Porque a imagem que eles devem ter é que vão ir para o banco e depois, quando tiver a oportunidade, é que vão jogar. E eles obedecem mais às nossas ideias. Ou seja, querem sentir que estão comprometidos connosco. Se for numa idade mais jovem, ainda andam ali, não levam muito isso rigor. No último ano de júnior, eu senti que o compromisso com eles e com as ideias do treinador são mais fincadas. Quantos títulos é que tem na sua vitrine, César? Como jogador, No total? assim, como jogador tenho essa do Labruz, no Interfreguesias, a subida do Mindelo, e fomos campeões da segunda distrital. No Desportivo Vilar subi de divisão, mas não foi título, foi só uma subida de divisão. E depois, como treinador, eu não sei se foi o primeiro ou o segundo ano, no Vila Chá, que era federado. Eles criaram na Associação de Porto uma taça a nível de segunda distrital e nós vencemos a taça. É esse o título que eu tenho. Qual é que foi o melhor momento na sua carreira, na carreira toda? O melhor momento foi esse convite que eu tive de uma pessoa que estava ligada ao Salgueiros para ir treinar lá. E isto, se calhar, pelo meu percurso nesse ano de júniores. Porque eu jogava central de marcação. Não quer dizer que, se calhar, era um jogador muito técnico, não. Mas era um jogador muito intenso. Ou seja, por vezes até era intenso demais. Se calhar era viril até demais. Mas, se calhar isso era um ponto forte que eles queriam no central. E por isso, quando ele me convidou para ir fazer um treino ao Salgueiros com uma equipa que está, não sei se estava na primeira divisão nessa altura ou não, para mim foi o ponto mais alto da minha carreira. Foi esse convite que surgiu. E acabou simultaneamente por ser o pior devido ao acidente. Tem feito uma carreira bonita na Vila Chã. O que é que o motiva no momento em que sabe que o caminho será mais tortuoso devido a essa revolução que irá acontecer na equipa? O que é que o motiva a continuar no clube? Assim, a motivação que eu tenho por continuar no Vila Chá é simples. Eu sou natural daqui e defendo o Vila Chá no futebol, independentemente de ser a Associação Desportiva Vila Chá ou Trans Vila Chá, para mim só há um sentido, é a Vila Chá, freguesia. E eu defendo sempre que a freguesia de Vila Chá deve continuar no futebol pela história que tem no futebol, e se eu tiver jogadores que têm essa mesma mentalidade que eu tenho e esse querer, nós vamos continuar com o Vila Chá, mesmo com as dificuldades que temos e com a projeção de no futuro nós termos um sintético, e aí se calhar vamos conseguir lutar pelo título, a nível conseguir, se calhar vamos criar outros objetivos, outros patamares, mas essa força que me dá é defender o Vila Chá, só isso.